Fala pessoal, então vamos seguindo aqui nas neoplasias pancreáticas. A gente vai começar com as neoplasias císticas. E dentre as neoplasias císticas, a mais comum, né, o tumor cístico pancreático mais comum é a neoplasia cística mucinosa. Ela pega geralmente mulheres da quinta e sexta década, então é a neoplasia da mamãe, né, a neoplasia cística mucinosa, ela geralmente é do mal também, né, ela tem um potencial maligno um pouco maior. O lugar que ela aparece geralmente é no corpo e na cauda do pâncreas, né? E quando ela tem um potencial maligno aí de 50%, com a formação do cistoadenocarcinoma mucinoso. Essa neoplasia ela cursa com elevação de marcadores, né? O CA19,9 e o CA, quando você faz uma punção endoscópica do cisto, você observa a elevação desses marcadores. Como é que se apresenta na imagem essa lesão, né? Ela é um cisto que pode ser ou unilocular ou multilocular. Ele pode ter calcificação parietal, septos, vegetação intracística, né? Um componente sólido ali no meio daquela coisa cística. E o conteúdo é um conteúdo mais espesso, né? Um conteúdo mais espesso que tem mucina. Mucina é um negócio mais gelatinoso, mais espesso, né? Contém sangue também. Então vamos ver aqui essa tomografia, né, dessa paciente. Aqui observem aqui a cabeça do pâncreas, vem no corpo e a cauda já é ocupada por uma grande lesão cística uniloculada, tá? Então essa lesão cística uniloculada que pega o corpo e cauda, tem focos de calcificação, olha aqui calcificação, esse branquinho aqui, ó, é calcificação. Então você vê uma lesão cística numa mulher com aí na quinta e sexta década de vida, pegando corpo e cauda, com calcificação, tem que pensar na neoplasia cística mucinosa. Aqui a gente já observa uma lesão também na mesma topografia, pega corpo e cauda, mas aqui a gente já observa que ela é multiloculada. Parece que tem vários cistos juntos, tem porção sólida, essa porção sólida está impregnando pelo contraste. Então isso aqui sugere muito a neoplasia cística mucinosa. Você fica tranquilo quando você vê um negócio feio desse? Não, né? Isso aqui não é uma lesão bonita, tem um potencial maligno maior, tá? Então a gente não tem que ficar tranquilo, isso aqui tem que evoluir para a cirurgia. Na ressonância magnética a gente tem essa sequência T1 e aqui a sequência T2. Notem, como é que eu faço para diferenciar o que é T1 e o que é T2? Olha no interior do canal vertebral, olha aqui. Aqui T2, o líquor ele fica branco. T1, o líquor fica preto, tá? Então aqui a gente tem uma sequência T1 e aqui a gente tem uma sequência T2. Tanto em T1 quanto na sequência T2, a gente tem esse cistão aqui, ó. E quando você tem um cisto que na sequência T1 o conteúdo dele tá branco, é um conteúdo mais espesso, ou seja, esse conteúdo aqui numa neoplasia cística provavelmente é mucina, a gente tem que pensar na neoplasia cística mucinosa, certo? Então vamos falar do cistoadenoma seroso, que é o segundo tumor cístico mais comum. O tumor cístico seroso ele é mais frequente nas mulheres da sétima e oitava década, né? É o da senhora, esse é o tumorzinho da vovó, tá? Então dá numa faixa etária mais tardio. Lembrar que a vovó é boazinha, a vovó é tranquila, a vovó não briga com o neto, né? Então esse aqui não tem um potencial maligno, essa neoplasia. Ele tem uma associação com a doença de von Hippel-Lindau. Raramente eles são sintomáticos. No laboratório você vai fazer a punção, não vai ter amilase, não vai ter elevação de marcador tumoral. E a apresentação dele, classicamente, você vai ter um monte de cistinho junto, né, formando aí como se fosse um aspecto de favo de mel. Então você vai ter um monte de bolinha cística junta ali no cistadenoma seroso. Então aqui a gente observa, né, uma lesão, né, no corpo, pegando aqui o corpo do pâncreas também com as bolinhas, né? Na tomografia fica um pouco mais difícil de falar o que é, mas na ressonância magnética você vê, né, parece que como se fosse várias bolinhas císticas aqui na topografia do pâncreas, numa senhora, numa faixa etária compatível, né, de 70, 80 anos de idade, assintomático, não tem elevação de marcador tumoral, né? Então quando você vê isso tudo, né, tem toda essa clínica, uma lesão cística na cabeça do pâncreas com inúmeros pequenos cistos, você tem que pensar na neoplasia cística serosa, tá? Aqui só alguma diferença, né? Aqui é o cistadenoma seroso oligocístico. Aqui um cistadenoma seroso oligocístico e aqui um cistadenoma mucinoso. Isso aqui é diferencial,
né? Eu mostrei para vocês que o seroso comumente ele é várias bolinhas, né? Mas pode ter essa variante aqui que é o cistadenoma seroso, que pode confundir com o cistadenoma mucinoso, que ele tem um potencial maligno, enquanto o cistadenoma seroso não tem. Essa variante oligocística ela é mais rara, tá? O mais comum que a gente observa no cistadenoma seroso são as lesões com múltiplos cistos, tá? Essa lesão que tem uma bolinha só assim é uma variante e ela é o diagnóstico diferencial de um cistadenoma mucinoso. Então, se cai na prova uma lesão cística numa mulher, né, mais velha, né? Ah, o que, que pode ser tal? Se cair cistadenoma seroso oligocístico, também pode ser resposta, tá? Mas, classicamente, viu uma bola grande única? Pensa em cistadenoma mucinoso, várias bolinhas pequenininhas, só bolinhas, só cistinhos, pensar no cistadenoma seroso. A neoplasia epitelial sólido cística, né, ou tumor de Franz, ela é o tumor da filha, né, o tumor de mulheres na segunda ou terceira década. Ele tem um potencial de malignidade em 20% dos casos. Geralmente é sintomático quando o paciente ele tem sintomas, é porque houve, né, um sangramento e o laboratório ele é variável, pode ser normal, inespecífico. A apresentação ela é variável, ela pode ter componente sólido e cístico, e geralmente ela está apresentando um conteúdo espesso, por vezes também um componente hemorrágico. Então aqui a paciente do sexo feminino com essa lesão, essa massa, né, heterogênea, encapsulada, né, que está tendo um realce heterogêneo pelo contraste. Observa que aqui tem uma porção sólida, nessa porção mais interna não impregnou, né? Observem que a densidade dessa porção com essa porção são diferentes, né? Aqui houve um realce e aqui não houve realce porque isso aqui está necrosado, né? Então, tendo essa lesão estranha, né, pegando aqui o pâncreas de uma menina com 19 anos de idade, você tem que pensar na neoplasia sólido-cística, tá? Aqui também, né, uma puta de uma lesão expansiva, né, uma massa com componente sólido cístico, né, o componente sólido nessa região, componente cístico aqui. Então, num paciente com 13 anos de idade, isso aqui você tem que pensar na neoplasia epitelial sólido cística, como primeira hipótese diagnóstica, tá? Agora vamos falar sobre a neoplasia intraductal produtora de mucina, que ela geralmente ela dá em homens, né? Ela tem um baixo grau de malignidade. Os homens eles podem ser assintomáticos ou eles podem ficar fazendo pancreatite de repetição. Pode pegar o ducto pancreático principal, pode pegar ducto pancreático secundário, pode pegar os dois, né, semista. Quando você faz uma ultrassonografia endoscópica e funciona, você pode fazer a dosagem, né, desses marcadores do CEA e da amilase. Então, observe aqui, né, nessa ressonância magnética, aqui a gente tem uma ressonância magnética, as duas sequências são ponderadas em T2, tá? Só que aqui nessa sequência a gente não tem supressão de gordura, olha que a gordura está branquinha, e quando a gente suprime o sinal da gordura, ou seja, a gordura não vai aparecer, ela vai ficar com um sinal preto, e é essa aqui. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma acentuada dilatação do ducto pancreático principal. Aqui também essa dilatação do ducto pancreático principal. Então, isso é comum de aparecer na neoplasia intraductal produtora de mucina, né? Então, a gente pode observar dilatação do ducto pancreático principal, né? Cistos alongados, né? Com comunicação com o ducto, ou seja, você vai ver um monte de cistinho comunicando com o ducto, diferente da neoplasia cística serosa da mulher, em que aqueles cistos eles geralmente não comunicam, aqui eles vão comunicar. E quando ocorre essa dilatação ocorre porque tem mucina preenchendo o ducto e distendendo o ducto, por isso que você consegue ver o ducto dilatadão aqui. Aqui outro caso, né, um paciente de 65 anos com pancreatite de repetição. Se observa essa dilatação cística aqui na cabeça do pâncreas, que ela está comunicando com o ducto pancreático principal. Então você tem um cistão, um cisto aqui, se comunica com o ducto pancreático principal, bem nessa porção, e todo o ducto pancreático principal dilatado, tá? Então aqui a gente não tem uma atrofia do pâncreas, a gente não tem calcificação, igual a gente esperaria numa pancreatite crônica, mas a gente observa um pâncreas até normal, a morfologia, mas aqui o ducto, sim, só o ducto que está dilatado, e quando você observa na ponta aqui da dilatação tem um cisto, né? Provavelmente a neoplasia está aqui está ocorrendo a produção de mucina, e essa mucina está preenchendo o ducto pancreático principal, dando aí a sintomatologia.
Vamos ver nesse caso aqui, observem aqui, a gente tem uma dilatação do ducto pancreático, né, uma dilatação do ducto pancreático principal. Aqui observem que nessa região aqui, a gente tem uma formação cística com vegetação intraductal, então aqui provavelmente é a neoplasia. Esse ponto aqui, a neoplasia que está produzindo mucina, a mucina está caindo dentro do ducto e promovendo toda a dilatação. Nessa colange RM, aqui a gente observa uma dilatação cística que está se comunicando com o ducto pancreático principal. Né? Aqui a dilatação cística que se comunica com o ducto pancreático principal em um paciente do sexo masculino. Mais ou menos aí na sexta década de vida, você tem que pensar na neoplasia intraductal produtora de mucina. Observem aqui que a gente consegue ver uma dilatação difusa, né, do ducto pancreático principal e também um monte de cistinhos junto, né, ao redor, né, que são os cistos, os ductos pancreáticos secundários, né, parece um cacho de uva aqui nessa porção. Então, aqui num paciente do sexo masculino, você tem que pensar nessa entidade. Então, só um resuminho aqui, depois a aula vai para vocês fiquem bem atentos aqui com esse quadro. Quando pensar em cistadenoma seroso, pacientes com mais de 60 anos de idade, né, lembrar que a neoplasia da vovó são múltiplos microcistos, né, microcistos centrais. Geralmente ele fica na cabeça do pâncreas, ele tem um realce hipervascular e ele é uma lesão benigna. O cistadenoma mucinoso, ele pega a mamãe, né, mulheres de 40 a 60 anos de idade. Cistos grandes, uni ou multiloculares, pega mais a cauda e o corpo, é hipovascular e ele tem um potencial maligno, né? Então, isso aqui é uma neoplasia do mal, né? Então, são cistos maiores, malignos, mamãe, 40, 60 anos de idade. E a neoplasia epitelial sólido cística, né, que é o tumor de Franz, geralmente pega a filha, meninas de 10 a 20 anos de idade, que são lesões bem limitadas, grandes, heterogêneas, mais benignas, né? São hipervasculares, você injeta o contraste, aquele trem realça pra caralho, delimita a área de necrose, mulher novinha, mas é benigna. A neoplasia é feia, né? O tumor é feio, obviamente tem que ir para cirurgia, mas geralmente tem uma evolução benigna, né? Só 20% aqui que vai ser maligno, né? Então lembrar que o sólido cístico pega mais a filha, mulheres mais novas. A neoplasia cística mucinosa pega mulheres aí de meia idade, de 40 a 60 anos de idade, e a neoplasia cística serosa pega a vovó, é uma neoplasia benigna, né? Você vai ver geralmente cistos petitinhos, pequenininhos. Vamos falar então aqui só o resumo, né? Como é que é também um esqueminha, né? Neoplasia cística serosa, vários cistos, né? Que estão aqui geralmente na cabeça do pâncreas. A neoplasia intraductal produtora de mucina, que dá mais em homens, ela é uma neoplasia cística que se comunica com o ducto, ela tem que estar comunicando com o ducto, aqui também, né, tanto na cabeça aqui como no corpo, o exemplo, né, na cabeça e no corpo, ela se comunica com o ducto e promove dilatação ductal. A neoplasia cística mucinosa, ela tem uma apresentação como um cisto grande com calcificação, pode ser multiloculado, heterogêneo, isso aqui geralmente tem um potencial maligno maior, e também faz diagnóstico diferencial com pseudocisto, né? O pseudocisto, ele tem uma cápsulazinha fininha que está relacionada à pancreatite, né? O paciente teve um quadro de pancreatite. Então, se aparecer na prova, o paciente que teve recentemente diagnóstico de pancreatite e tal, 2 meses depois foi fazer uma ultrassonografia, apareceu uma lesão cística. Qual o provável diagnóstico? Se o cara teve pancreatite, o provável diagnóstico é um pseudocisto, né? Então, lembrar disso, que isso aí pode ser uma questão de prova. Tá? Também tem as neoplasias endócrinas do pâncreas, né? Isso aqui foi a neoplasia que o Steve Jobs teve. Então, ela tem um potencial maligno também, né? Geralmente é mais rara, não tem prevalência de homem ou mulher. Pega pacientes aí da quarta e sexta década. A neoplasia endócrina do pâncreas, ela pode ser funcionante ou não funcionante. O que é aquele funcionante? Quando ele dá em células específicas do pâncreas que promovem a secreção de proteínas. Então, o paciente ele tem um insulinoma, gastrinoma, glucagonoma, vipoma, somatostitoma. Isso aqui tudo são produtores, né, de hormônio, de algumas
de peptídeos que vai levar o paciente a ter sintoma, né? Então, se o paciente ele tem uma alta produção de insulina, o cara vai ficar tendo hipoglicemia. Então, isso aqui é o tumor funcionante. Tem aqueles não funcionantes que eles não é, produzem sintomas relacionados a isso aqui que a gente está falando. Só que a apresentação na imagem é muito semelhante. Essas neoplasias, elas geralmente são neoplasias que são hipervasculares, ou seja, se injeta o contraste, o negócio contrasta bastante. E nos dois grupos eles podem ter uma transformação maligna. Né? Então aqui um exemplo, né? A gente tem o pâncreas, né? O pâncreas aqui, cabeça, corpo, cauda do pâncreas. E aqui num menino do sexo masculino, 26 anos de idade, você observa que teve uma bolinha que injetou e contrastou mais do que o pâncreas. Então toda vez que você injeta o contraste, você observa uma lesão que impregna mais do que o pâncreas, ou seja, ela fica mais branca, ela fica mais densa, ela capta o contraste, ela realça. Isso aqui é uma lesão hipervascular, tá? Então, lesão hipervascular no pâncreas, você tem que pensar em neoplasia endócrina, tá? Ah, qual que é? Aí você tem que ver, né? Dosar, se é funcionante, ver se o paciente tem alguma clínica, né? E aí, isso é importante. Beleza? Bom, então agora vamos falar sobre o adenocarcinoma de pâncreas, que é uma lesão terrível, né? Geralmente essa lesão que ela é muito comum na cabeça do pâncreas, então por isso que é comum da gente falar do adenocarcinoma da cabeça do pâncreas, porque ele é mais prevalente nessa região. É a quarta causa de morte por câncer, ou o segundo câncer mais comum do abdômen. Ele geralmente pega homens na sétima década de vida, tem vários fatores de risco, né? O paciente que fuma, pancreatite hereditária, paciente com cirrose, diabetes, enfim. Tem um monte de causa para dar isso. Os sintomas, eles são tardios, né? Principalmente se o sintoma está localizado na cauda. Porque se o paciente ele tem um adenocarcinoma na cabeça do pâncreas, aquilo ali vai estar invadindo o colédoco, quando o paciente evolui rapidamente, evolui já no começo com uma colestase, né? O paciente ele vai ter icterícia. Mas na grande maioria das vezes, né, o diagnóstico ele é tardio e por ser um diagnóstico tardio, né, o paciente ele acaba tendo uma baixa taxa de sobrevida, né, um negócio que a gente chama de um silent killer, né, o paciente é uma neoplasia que vai crescendo devagarzinho, devagarzinho e quando já manifesta sintomas, ele já é uma doença avançada, né? Lembrar que o pâncreas ele não é revestido por serosa, né? Não tem uma serosa que reveste o parênquima pancreático, então isso facilita a disseminação de células neoplásicas, né? Então isso facilita a disseminação da neoplasia. Se o tumor ele está na porção cefálica, né, na cabeça do pâncreas, o paciente ele vai evoluir com icterícia e com o sinal de Courvoisier. Né? Quando ele pega mais ali a cauda, geralmente ele vai ter dor lombar, sinal de Trousseau, que está relacionado à trombofledite migratória. Pacientes com pancreatite crônica com reagudização, ele tem um aumento, né, da incidência de adenocarcinoma. Então, lembrar que o paciente com pancreatite crônica ele tem mais chance de ter o câncer da cabeça de pâncreas. E os marcadores tumorais, né, eles são normais naquelas neoplasias pequenininhas, né, menores do que 2 centímetros, o que limita um pouco aí a avaliação. Então, geralmente, o paciente ele acaba indo, né, primeiramente aí para ultrassonografia, né? Então, na ultrassonografia, como é que a gente pode ver? A gente pode ver essa lesão hipoecóica, né, essa lesão pretinha na cabeça do pâncreas. Observe que aqui a gente tem a cabeça do pâncreas, aqui o pâncreas, o ducto pancreático nessa porção e aqui a lesão neoplásica. E aqui já com um implante, né, neoplásico, o paciente já com a disseminação neoplásica secundária, já fazendo aí metástase para o fígado. Um método muito bom, obviamente, é a própria tomografia computadorizada. Então, o que a gente está vendo aqui? Observem que a gente tem uma dilatação do ducto pancreático principal. O paciente ele tem uma dilatação de vias biliares intrahepáticas, né? E na cabeça do pâncreas, bem nessa região aqui, junto ao processo unciforme, a gente tem essa bolinha aqui. O que vocês acham? Essa bolinha ela está mais preta ou mais branca do que o pâncreas normal do lado? Ela está mais preta, certo? Se ela está mais preta, é uma lesão hipovascularizada. Então, lesão hipovascularizada na cabeça do pâncreas, você tem que pensar aí no adenocarcinoma do pâncreas, né? Um adenocarcinoma da cabeça do pâncreas.
e ela geralmente evolui, né? Se está na cabeça do pâncreas, ela promove ali uma obstrução de via biliar e leva à dilatação tanto do hepatocolédoco, observe aqui que o colédoco dilatado e também dilatação de via biliar intrahepática. Então toda vez, guarde isso pelo amor de Deus, toda vez que você tem dilatação de vias biliares intra e extrahepáticas, você tem que afastar uma causa neoplásica. Esse cara tem que afastar a causa neoplásica. Geralmente o cálculo, né, a coledocolitíase, ela não tende a promover uma dilatação de vias biliares ou se promove mais discreta. Né? E quando você vê uma via biliar intrahepática muito dilatada, né, você vê colédoco muito dilatado, você vê o ducto pancreático dilatado, você tem que pensar em câncer, né? Você tem que pensar numa neoplasia periampular. E das neoplasias periampulares, a mais comum é o adenocarcinoma da cabeça do pâncreas. Então aqui também, né, uma lesão hipovascular, observem que você tem uma bola, tem uma lesão expansiva que está impregnando menos do que o parênquima pancreático normal. O parênquima pancreático está aqui e ela está impregnando menos. Então é uma lesão hipovascular nessa topografia. Isso aqui é adenocarcinoma de cabeça de pâncreas. Você tem que pensar nisso. Na ressonância magnética, aqui também, né, olha o sinal do pâncreas, né, o sinal do pâncreas habitual. E aqui, uma lesão expansiva na cabeça do pâncreas, mais preta. Então, isso aqui você tem que pensar no adenocarcinoma. Observem aqui na colangio-RM que a gente consegue ver uma dilatação do ducto pancreático principal e também tem uma dilatação de via biliar extrahepática, né, o hepatocolédoco dilatado, e também as vias biliares intrahepáticas dilatadas. Viu via biliar intrahepática dilatada, você tem que pensar em neoplasia periampular. Além disso, tem dilatação de via biliar extrahepática com amputação. O negócio, né, teve uma amputação aqui abrupta dos dois ductos. Né? Então, você tem aqui o sinal do duplo cano dilatado, que aparece no adenocarcinoma. Em alguns lugares, você pode fazer uma ultrassonografia endoscópica, né, que a gente consegue, o ultrassom vai fazer endoscopia, leva e faz com ultrassom endoscópico. Você tem uma sensibilidade maior até que a tomografia para ver as lesões de pequenas dimensões. Então, muitas vezes a gente vê aí a dilatação do ducto pancreático, você não consegue explicar o motivo daquilo ali. Né? Às vezes o paciente ele pode estar realmente com a neoplasia e faz a tomo, não consegue delimitar a lesão. E aqui no ultrassom endoscópico, né, um ultrassom que está exatamente do lado do pâncreas, você consegue ver essa lesão expansiva aqui e com uma dilatação ductal. Tá? Laparoscopia, ela geralmente é utilizada, é um método de avaliação para ver se o paciente ele é ressecável, né? Como é que está o grau de invasão das estruturas, se tem né? Se o paciente ele já tem metástase hepática, tem aqui disseminação neoplásica para o peritônio, implante peritoneal, então isso aqui já não é ressecável mais. Tá? Então lembrar do entorno do parênquima pancreático. Aqui a gente tem o processo unciforme, a cabeça do pâncreas. Ao redor aqui a gente tem a veia porta, a artéria mesentérica, né? A veia mesentérica está aqui. A aorta, veia cava inferior, duodeno. Olha o tanto de estrutura para essa merda invadir e ficar irressecável. Né? Então o fato do pâncreas ele não ser peritoneal, ele não ter uma serosa que envolve ele, sempre que tem uma neoplasia fica fácil de disseminar. E dependendo do grau de disseminação, né, o que está invadindo, imagina se esse tumor pega e invade a aorta aqui, fica abraçando a aorta. Como é que você arranca esse tumor? Não tem jeito. É um tumor irressecável, né, o paciente ele tem uma evolução desfavorável. Esse slide aqui é só para mostrar a prevalência, né, da neoplasia na topografia, até quase 80% das vezes. O tumor ela é na cabeça do pâncreas, então por isso que a gente acaba chamando de adenocarcinoma da cabeça do pâncreas, por ser muito prevalente nessa topografia. Em relação à porcentagem, né, de cada 100 pacientes, quando você vai fazer a ressecção, você já vê que 40 são irressecáveis, 40 pacientes eles têm metástases e também não vão ser beneficiados aí de uma terapia curativa. 20 eles são escolhidos aí para evoluir para ressecção neoplásica. Quando vai fazer a cirurgia, né, no ato cirúrgico, desses 20, só 3 eles realmente são ressecáveis e 7 durante a cirurgia
se observa que não dá para fazer a cirurgia, não dá para fazer uma cirurgia curativa, né? Ou seja, os métodos de imagem falharam aqui nesses 7 pacientes, então é complicado. Então a gente faz avaliação de algumas estruturas, né? Se ele é ressecável ou irressecável, né? Geralmente se ele tem um envolvimento da artéria mesentérica, de aorta, né? Envolveu mais que 180% dos vasos, tem um comprometimento do fígado, peritônio, meta, isso aqui é irressecável, a gente não opera. Então vamos dizer que essa lesão aqui, ó, a gente tem uma lesão na cabeça do pâncreas, que ela está aqui junto com a veia, né? Então ela está junto, mas não está envolvendo mais do que 180%. Então isso aqui não contraindica a cirurgia no paciente. Olha aqui da mesma forma, perdão, isso aqui é a veia hepática, perdão, a veia porta, e aqui a artéria mesentérica superior não está envolvendo em mais que 180%, é um paciente que pode ir para a cirurgia. Aqui, ó, tá vendo essas bolinhas? Bola, 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 um monte de bolinha esparsa. Isso aqui é metástase, né, pro mesentério. Então o paciente não é um paciente que vai se beneficiar de uma cirurgia curativa, né? Ele já tem um grau mais avançado da neoplasia. Em relação aos vasos, né, a gente sempre observa o contato da lesão com o vaso, né? Se tem um plano de gordura, ele geralmente é uma lesão ressecável. Se a lesão ela não tem plano de gordura, ou seja, se é uma lesão que realmente está encostando no vaso, mas ela envolve menos do que 180%, 180 graus, perdão, o vaso, ela pode ser ressecável, né? São aqueles pacientes que durante a cirurgia vai ver que às vezes pode ser ou não pode dar certo. Agora, se na tomografia você viu lá que envolve em mais de 180 graus a circunferência do vaso, ou promove uma oclusão, isso não é ressecável. Então, observe aqui, esse vaso, ele está sendo envolvido aqui em mais de 180 graus a circunferência dele. Não vai para a cirurgia. Aqui, ó, ele não envolve em mais que 180, mas dá uma tracionada no vaso, que é um sinal que a gente conhece como sinal da lágrima. Ele dá uma beliscada no vaso aqui, está até puxando o vaso, né? Esse aqui é o sinal da lágrima. Também mostra que tem uma invasão da veia mesentérica superior, essa veia ela já está comprometida. A veia em si não é contraindicação de ressecabilidade, tá? Agora, se fosse na artéria, já complicaria um pouco, porque a veia você pode colocar prótese aqui e tal, estatisticamente não altera tanto. Agora aqui, olha esse vaso aqui, ele já está fechado, né? Tem uma puta de uma lesão expansiva aqui que está ocluindo o vaso, diminuindo a circunferência dele. Então aqui já é um caso um pouco mais complicado, né? Olha esse vaso aqui, o contato do vaso tem tanto contato com o vaso que entra para dentro do vaso, né? Isso aqui está tendo invasão da parede do vaso. Então, na verdade, aqui associa-se a formação de um trombo nessa região. Isso aqui é um critério de irressecabilidade da parede do vaso. Aqui o trombo, a lesão também, um puta de um contato aqui, que promove uma deformidade dos contornos da veia mesentérica superior, também aqui complicando esse paciente, né? Aqui a gente já tem um quadro mais importante, né? Lembrar que se ele invade a veia mesentérica superior, não quer dizer que ele é irressecável, mas que ele pode ter um desfecho mais desfavorável, né? Então, mostra apenas que é um paciente que tem um grau mais avançado da doença. Aqui também uma lesão infiltrativa na cabeça do pâncreas, né, envolvendo e reduzindo o calibre da veia mesentérica superior, que está aqui nessa ponta, ela está toda fininha. Mostrando aqui outra neoplasia, né, que aqui no caso ela está invadindo aqui a origem do tronco celíaco, isso aqui é irressecável, além disso com metástase no lobo hepático direito. Então, esse paciente ele já tem meta irressecável. Tá? E aqui está envolvendo, né, o tronco celíaco, né, ou pega o tronco celíaco e invade, né, ou seja, como é que você faz a cirurgia curativa desse cara? Não tem jeito, né? Se for arrancar aquilo ali, você vai arrancar o tronco celíaco e vai esquemear todo o intestino. Então, não tem jeito. Aqui também uma massa, né, parcialmente definida com hipossinal em T1 e T2, né? Quando a lesão ela tem hipossinal em T2, né, uma lesão neoplásica, quer dizer que é uma lesão altamente celular, né? Isso não é legal. Uma lesão aqui hipervascularizada na cabeça do pâncreas. Não é o habitual da gente
eu mostrei vários casos atrás ali de adenocarcinoma. O adenocarcinoma do pâncreas, ele é hipovascular, aqui é uma exceção, né, um adenocarcinoma hipervascular, que ele é diagnóstico diferencial de neoplasia endócrina, né? Então aqui, só que aqui no caso é um adenocarcinoma, então é uma lesão complicada, né? Aqui cursando aqui com dilatação de via biliar intrahepática, dilata ducto pancreático principal, né? Então, em relação à imagem, isso aqui é tudo que eu já falei para vocês, né? É uma massa isodensa na fase sem contraste, e quando você injeta o contraste, ela é uma massa hipovascular, né? Ela geralmente cursa com atrofia segmentar ajusante da lesão, ou seja, um tumor ele está ali na cabeça do pâncreas, a cauda do pâncreas ela pode atrofiar, leva a uma dilatação do ducto pancreático principal e de vias biliares, né? O pâncreas ele perde aquela lobulação, né? Aquela morfologia habitual do pâncreas. Vocês lembram lá da anatomia que o pâncreas ele parece uma carne mastigada. Então ele perde aquelas lobulaçõezinhas, né, habituais, né? Fica uma bolinha ali e tem uma deformidade, pode promover a oclusão dos vasos ali do lado, né? Tem muito vaso ao redor do pâncreas, né? Tem a aorta, tem tronco celíaco, tem vaso mesentérico, tem veia porta. Então, é muito vaso para esse tumor invadir e dar merda, né? Então, outras neoplasias que podem aparecer. O teratoma cístico, né? Que a gente observa essa lesão aqui, mulher de 41 anos, uma lesão cística na cauda do pâncreas, que ela vai ser indistinguível dos outros tumores císticos, né? Isso aqui não dá para falar pela imagem que é um teratoma, né? Isso aqui teve que ir para a cirurgia e no anátomo patológico viu que era um tumor cístico. Aqui uma puta de uma lesão expansiva numa paciente aí da primeira infância, né? Com menos de 10 anos de idade. Isso aqui você tem que pensar no pancreatoblastoma, né? Numa lesão, numa puta de uma lesão expansiva numa criança. Tem que pensar no pancreatoblastoma. O linfoma ele também pode aparecer, o linfoma não Hodgkin, né? A gente observa múltiplos nódulos sólidos hipovascularizados, tanto no fígado, quanto no pâncreas, quanto no rim, né? E também uma linfadenopatia nessa região, né? No hilo renal esquerdo. Também é um diagnóstico aí que pode aparecer. Aqui também um linfoma, né, se apresentando como uma massa hipervascularizada ao longo do pâncreas, aqui no fígado, né, na loja renal esquerda. E perdão, aqui está errado. Isso aqui não é um linfoma, isso aqui é uma metástase de carcinoma de células renais, tá? É um diagnóstico que pode também aparecer. Tá bom, pessoal? Então, só perdoem esse último slide aqui. O tio já tá cansado, já falando bobeira, mas esse aqui era uma neoplasia de células renais. Isso aqui é tudo metástase que pode dar para o pâncreas, né? Um exemplo de metástase que pode dar para o pâncreas. Beleza? Então, a gente fecha agora o módulo de pâncreas. Beleza? É o que vocês vão ter que estudar nessa semana.